Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Valéria Fraicino, psicóloga clínica, também Valéria de Totti no meio literário, como todos já sabem. O nosso bate-papo de hoje é um bate-papo especial, é um tema especial devido ao dia que nós estamos. Hoje é dia 1º de novembro, véspera do Dia dos Mortos, 2 de novembro, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão do luto. Eu sei que nós estamos numa fase especialíssima por conta dessas questões da pandemia. Muitas pessoas perderam seus entes queridos, muitas estão sofrendo ainda com entes queridos hospitalizados, enfim. Então é um momento especial. Mas eu gostaria de falar de uma forma mais suave, como sempre faço nos meus temas, porque eu não gosto muito de deixar o peso das doenças, dos comportamentos, dos transtornos, para que as pessoas conheçam de fato o que acontece na nossa psique. Eu gosto sempre de suavizar, não banalizar, obviamente, e hoje eu vou falar do sentimento de luto. O sentimento de luto, ele geralmente ocorre entre os 6 meses e 1 ano e meio após a perda. A primeiro momento, as pessoas têm a sensação de perda mesmo, que a gente chama de amputação psíquica. O que é a amputação psíquica? É algo que lhe é tirado, lhe é amputado e provavelmente você ainda tem aquelas sensações de que aquela situação ou aquela pessoa vai voltar. Então muitas vezes se ouve uma campainha tocando, quando você entra no cômodo onde a pessoa costumava ficar, você chega a visualizar a pessoa, você escuta a voz da pessoa, enfim, é uma sensação de perda, porque sabemos que a pessoa não volta mais, mas aquela sensação psicosfera, né? A psique de quem perdeu o seu ente querido ainda está ali. De 6 meses a 1 ano e meio, o luto vem. O luto é literalmente a perda. Isso não vai mais acontecer, essa pessoa não vai voltar mais. E a sensação é de carência, de vazio, de algo que precisa ser reinventado, reabilitado no nosso lado emocional, mas há uma dificuldade. Muitas pessoas, inclusive, quando perdem pessoas, não choram no primeiro momento. Começam a chorar, a entrar em contato com esse sentimento de perda ou de luto meses depois. Muitas vezes algumas pessoas que estão à volta dizem, poxa, já passou tanto tempo. Ou então, nossa, aquela pessoa nem chorou. Pois é, porque nós temos um time próprio. Cada um de nós tem um time, tem um tempo para elaborar aquilo que nos é tirado. Agora eu gostaria de falar uma coisa que é interessante, porque eu hoje estou falando do luto, das perdas, por conta do dia que estamos. Mas o sentimento de luto, meus amigos, ele não se dá somente quando perdemos pessoas queridas. O luto se dá quando perdemos alguma coisa importante ou substancial. O luto, por exemplo, se dá muito forte quando o indivíduo se aposenta. Ele fica anos naquela rotina, naqueles horários, saindo no mesmo momento, no mesmo horário para trabalhar, voltando para casa, enfim. Quando ele se aposenta, são 30, 40 anos, muitas vezes, fazendo a mesma coisa. Nos primeiros meses onde que a pessoa está aposentada, ela tem a perda, que é a sensação de que amanhã eu vou acordar, vou trabalhar. Não vou. Ela perde o ritmo, inclusive, e muitas pessoas, inclusive, adoecem. Entram em depressão, têm problemas de saúde de outras formas, porque aquela sensação de perda, embora ela saiba que essa perda é satisfatória, ela já deu o tempo de trabalho dela, e aí é hora de parar. Mas a psique não funciona dessa forma, o nosso lado emocional não funciona dessa forma. E a pessoa que não tem isso, ela se preparou para um tempo.
Outra coisa também que é possível se sentir o luto é quando os filhos saem de casa. Os filhos, temos filhos, os filhos crescem, tomam suas vidas, e muitas pessoas, principalmente muitas mães, sentem como uma sensação de morte, ainda que esses filhos tenham saído para casar, ou para morar fora, ou para ter a sua vida própria. Então essa sensação de perda no primeiro momento e de luto, ela existe em qualquer situação onde nós perdemos alguma coisa, deixamos de ter aquela situação ou aquela pessoa. De várias formas, eu poderia aqui enumerar muitas situações onde a perda e o luto acontecem. Quais são as dicas, né? Como eu sempre gosto de dizer, as dicas para que você não entre numa depressão? No caso de pessoas de entes queridos, que são de fato definitivos, né? Porque se a pessoa se aposenta ou se um filho sai, essa situação ela vai ser renovada, refeita. Se você se aposenta, pode escolher uma outra atividade, uma situação de prazer, enfim, de hobby. Sua vida vai mudar. Um filho também que sai de casa, que casa, naturalmente a casa vai ficar mais cheia, vem os netos, enfim, e outras situações. Mas se estamos vivendo uma questão de morte, é definitivo. Então, a primeira dica: não deixe de viver o seu luto. Não deixe de entrar em contato com essa dor, com esse sentimento de que você não vai ter mais aquela pessoa, aquele seu ente querido. Isso é importantíssimo no primeiro momento, e até mais ou menos 1 ano e meio é muito normal, é bastante normal você chorar, você ter a sensação de que a pessoa vai voltar, você falar sobre aquilo, você reviver, principalmente se você tem um grau mais intimista de parentesco, né? Falo de morte de pais, de mães, de irmãos, de filhos, de pessoas muito próximas, né? Até de uma avó, de um avô muito bem elaborado na sua vida. Ou seja, pessoas muito queridas. Até 1 ano e meio é normal, mas paralelo a esse sentimento de falar, de chorar, procure não se isolar. Procure buscar outras coisas para que você possa ir fazendo essa transição do sentimento de perda, que não virá mais, para um sentimento mais saudável, onde você se reinventa. Procure pessoas que falem de coisas diferentes. O luto ele não pode ser mentido para você, ele tem que ter um tempo. Mas mescle você estar com pessoas que são ligadas à pessoa que faleceu, mas também a pessoas que não têm nada a ver com a pessoa que faleceu. Porque isso vai fazendo com que você, aos poucos, se reinvente, aceite. Caso você fique numa situação onde você, de fato, não consegue entender a morte, meus amigos, não tem uma justificativa. Todos sabemos que um dia vamos embora. É a única verdade que se sabe da vida. E como ela vem, e quando ela vem, ninguém pode garantir. Mesmo que você tenha um ente querido que está em coma, às vezes os médicos até desenganam essa pessoa e essa pessoa volta a si e se recupera. E muitas vezes a pessoa está acamada ou hospitalizada, agora então com esse momento dessa doença que estamos aí, muitas pessoas entraram no hospital pela porta da frente com poucos sintomas ou com sintomas moderados e não saíram pela porta da frente. E muitos ficaram em coma muito tempo, até meses em coma, e voltaram, estão bem. Então, o que eu quero dizer com isso é que a morte ela não tem justificativa, ela não tem hora e nem como, nem quando ela vai chegar. Só sabemos que ela vem um dia para todos nós. Então esse é o primeiro momento da percepção e da aceitação de cada um. Eu sei que é difícil, no consultório atendo muitas pessoas que perderam seus entes queridos por vários motivos, agora então com essa doença, mas inclusive sei que não há muito o que se dizer,
né? O que podemos fazer é acolher e ajudar essa pessoa a ela a ir se reinventando aos poucos, aceitando e sem muita justificativa. Ah, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, a pessoa foi embora porque eu não fiz. É um estado de culpa. O luto, para determinadas pessoas, traz muita culpa. Eu não devia ter feito, eu devia ter feito, eu devia ter ido, eu não devia ter estado, eu devia ter ficado, eu não devia ter ficado. A pessoa falou e eu não ouvi. Amigos, tudo acontece na hora certa, no momento certo. O que se faz em vida, muitas vezes na hora da morte de uma pessoa, não podemos. Haja visto essa doença que nos acomete ainda, graças a Deus está finalizando, agora em 2021, mas as pessoas não tiveram nem contato com seus entes queridos mortos. Todos eram postos num saco e nem velório podia haver. Então vejam bem, não há culpa. Uma das coisas que quem perde alguém é se conscientizar de que tinha que ser como foi. A morte, quando ela vem, ela não manda recado para ninguém. Então, essas são as minhas dicas de hoje. Eu lamento muito pessoas que se foram, pessoas que perderam seus entes queridos. Mas essa é a nossa dica. A vida tem que seguir. A esperança tem que seguir, e para quem acredita, a vida aqui na Terra é uma passagem e quem sabe você se encontra com seu ente querido numa outra existência. Eu desejo que o dia seja de paz para todos. Compartilhem esse vídeo com pessoas que estão sentindo essa dor, compartilhem com pessoas que precisam ouvir determinadas coisas sobre o luto. Vamos fazer uma corrente do bem. Muito obrigada por ter me assistido até aqui e até o próximo vídeo.